Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro e hoje a gente vai começar aqui o CCPH Cast 2, falando de jogos / videogames obscuros que eu prometi fazer na parte 1. Mas como o Pedro ou eu sou mas muito burro, eu não falei na outra versão, na outra parte. Por isso a gente está aqui para fazer a parte 2. Então se apresente de novo, Miguel. Tá bom. Oi, meu nome é Miguel Klein, tenho um canal chamado Banana Toons e eu faço animações e participei do Mr. Guitarman. Isso, ele participa do Mr. Guitarman comigo. Então, galera, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal e vamos começar. Miguel, qual é o primeiro console que você tem para falar pra gente? Primeiro que eu vou falar é o TurboGrafx 16, ou no Japão PC Engine. E, bom, ele foi fabricado pela NEC e lançado no Japão em 30 de outubro de 1987. E nos Estados Unidos em 29 de agosto de 1989. Ele era considerado o primeiro console... Foi perto do fim do NES, né? É. E ele era considerado o primeiro console de 16 bits, mas na verdade o CPU era 8 bits. E sua PPU, que é Picture Processing Unit, que é responsável pelos gráficos, que é de 16 bits. E os jogos eram distribuídos em cartões da memória, chamados de HuCard, ou Turbo Chip nos Estados Unidos. Ele era praticamente do mesmo tamanho que um cartão de crédito. O PC Engine, ou como eu já disse, TurboGrafx 16, ele foi também o primeiro console a utilizar um leitor de CD-ROM, mas apenas com um acessório que era vendido separadamente, lançado como CD-ROM 2 no Japão em abril de 1988. E TurboGrafx CD nos Estados Unidos. Proporcionava músicas, digitais, vozes e animações de melhor qualidade. Pois é, né? Uma coisa que você falou aí que é claro para todo console daquela época, quando ele é primeiro alguma coisa de bits, ele nunca é. Exemplo, o Jaguar mesmo. Ele se dizia um console inteiramente de 64 bits, mas na verdade seu núcleo era de 32. E só sua PPU, como você já falou aí, era de 64. Então é uma bela enganada que a maioria das pessoas acreditam. Vamos lá para o próximo console que eu tenho para falar, que é o Zibo, nosso querido Zibo, console brasileiro. Vamos lá. Ele foi lançado pela Tectoy e pela Qualcomm, ou seja, ele não é inteiramente do Brasil. Ele é uma parceria com empresa de fora. Então, praticamente, ele é um híbrido, eu considero. Ele foi lançado dia 25 de maio de 2009 no Brasil, em 4 de novembro de 2009 no México, ou seja, em 27 de outubro de 2010 na China. Ou seja, ele não foi lançado em nenhum dos países desenvolvidos, porque era justamente essa a premissa do Zibo. Era um videogame que evitasse a pirataria e que fosse lançado nos países emergentes, que não fossem tão desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, entre outros. Ele foi o primeiro videogame de mesa a não usar mídias físicas nos jogos. Eles eram disponibilizados por download
através de uma rede chamada Zibonet 3G, que, se eu não me engano, ela era até fornecida pela Claro. E eles eram armazenados na memória interna do videogame. E essa rede ela era sem fio e própria do videogame, onde a pessoa que estava jogando, a pessoa que comprou, não precisava utilizar um modem, acesso à banda larga, ou mesmo até pagar qualquer mensalidade para utilizar o serviço. Esse videogame, o Zibo, ele possuía 3 entradas USB 2.0, uma entrada mini USB atrás do videogame e uma entrada para cartão SD na frente. A conectividade com a televisão era feita através do cabo AV, ou seja, não é HDMI, que eram umas coisas que poucas pessoas tinham na época e que hoje é super comum. A maioria dos jogos eram disponíveis em versões mobile ou, consequentemente, versões muito porcas dos jogos, ou até mesmo eram criados exclusivamente para o sistema do Zibo, como jogos da série Zibo Extreme. Entre eles estavam o Zibo Extreme Roman, o Zibo Extreme Corrida Aérea, o Zibo Extreme Baja, o Zibo Extreme Boia Cross e o Zibo Extreme Jetboard. E os da série Boomerang Sports, ou também relançados como Zibo Sports, se eu não me engano. E os preços dos jogos variavam entre R$ 9,90 e R$ 29,90. Ou seja, jogos muito caros, justamente visando no público geral desse videogame. Agora, Miguel. Com o CGI. Bom, o CGI ele foi lançado pela Philips em 1991. Bom, o CGI ele não era muito bem um videogame, mas sim um reprodutor de mídia. Mas algumas tentativas foram feitas para tornar o CGI um videogame competitivo, mas um videogame competitivo. Mas o aparelho não recebeu muitos títulos. Alguns poucos destaques foram licenciados da Nintendo, mas desenvolvidos pela Philips, como o Hotel Mario, que foi lançado em 1994 pela Fantasy Factory, se eu não me engano, que foi um jogo da série Mario Bros, que foi o único que teve, e 3 jogos da série Zelda, que foi o Link The Faces of Evil, que primeiro teve o Link The Faces of Evil, de 1993, e o Zelda The Winds of Gamely, também de 1993, que eles foram feitos pela Animation Magic. Também teve, e por último, o Zelda's Adventure, de 1994, pela Viridis Corporation. E também, uma coisa, é que... Bom, o Zelda's Adventure, ele era basicamente meio bom, assim. Não bom, né? Eu não sei se ele era bom ou não, porque eu nunca joguei, nem vi reviews, mas... Bom, ele tinha gráficos que pareciam 3D, ao contrário dos jogos do Hotel Mario e do Link da Zelda. Porque esses jogos aí do Mario e dos outros jogos de Zelda, eles eram feitos em sprites. E, tipo, eles eram feitos em sprites, só que parecia que eles eram feitos no Paint. Porque, né? Só que os Zelda's Adventure, as cutscenes dele foram todas feitas realmente com pessoas de verdade. E por os gráficos serem melhores do que do Hotel Mario e dos outros jogos de Zelda, tem boatos de que ele não roda em alguns CGIs. Interessantíssimo. Já posso ir pro próximo? Já pode. Ok. Vamos agora pro Pippin. O Pippin, que é um console lançado pela Apple em parceria com a Bandai.
em 1995. Esse console ele foi lançado na época que a Apple, eu acho que ela tinha demitido o Steve Jobs. Ou seja, eles estavam em muita crise, eles estavam tendo muita crise e estavam lançando coisas adoidado para ver se tinha algum crescimento e era fracasso atrás de fracasso. Usava como mídia o CD-ROM, que é o nosso querido e maravilhoso CD. E tinha como software o macOS Classic. Ou seja, ele é um pouco antigo, ele nem tinha o macOS X ou 10. Ele tinha como jogos assim mais famosos o Super Marathon, Gundam Tactics Mobility Fleet 007, Marathon 2 e L-Zone. Eu não encontrei mais jogos dele, porque são muito poucos jogos e é um videogame bem obscuro. Agora eu vou ler aqui sobre o Virtual Boy. Ele foi lançado pela Nintendo em 21 de julho de 1995 no Japão e em 14 de agosto de 1995 nos Estados Unidos. Ele era para ser considerado um console portátil, mas grande demais para ser portátil e pequeno demais para ser um console de mesa. Ele era muito grande para ser levado para um lugar, mas só para deixar em cima da mesa ele também era pequenininho. Também não exigia de um televisor para jogar os jogos. Foi um fracasso porque ele tinha duas cores na palheta, que era preto e vermelho. E ele causava dores de cabeça em quem jogava justamente pelas cores. Ele teve como jogos mais famosos Mario Tennis, Wario Land e Mario Clash. Mario Clash era mais ou menos um remake do Mario Bros. O primeiro jogo que o Mario se chamava realmente Mario. E Miguel, você tem alguma coisa a mais para acrescentar? Bom, realmente o Virtual Boy ele não foi tão sucesso assim, porque o console, como você já falou, ele não dá para ser um console de mesa porque ele é pequeno demais, mas também não dá para ser um console portátil porque ele é grande demais. E realmente ele não foi um dos motivos dele realmente não ter sido tão vendido é porque, causava dor de cabeça se você jogasse por muito tempo. Pois é, e ele foi introduzido basicamente dele, que a premissa dele era realidade virtual, uma coisa que para 1995 não é uma coisa tão famosa nem que existia muito bem, para falar a verdade. E também, realmente, uma coisa que nos outros consoles do Mario não tem como, é que seria estranho se tivesse nos outros consoles, é que só tem 2 jogos do Mario, onde o Mario é o personagem principal. Porque tem o Mario Land não é o Mario que é o personagem principal, né? Acho que o Mario nem aparece. Mas sem ser da franquia Mario, da Nintendo, um jogo que eu lembro é o Tetris 3D. Eu não coloquei esse jogo na lista porque eu também não estava lembrando. Mas agora você disse, lembrei, que era um Tetris, como todo outro de Game Boy, só que preto e vermelho e 3D, como o nome já diz. Como o próprio nome já diz. E realmente, o Virtual Boy foi bem fracasso mesmo. E acho que a Nintendo hoje em dia não faria algo assim. Ela se arrepende disso. Todas as empresas se arrependem disso. Uma coisa que também. Uma coisa que Miguel. também. Calma. Tá. Pode continuar. Beleza. Uma coisa que você esqueceu de falar também no CGI é que
É que, deve. Pô, isso é um negócio bem óbvio, né? Mas por que que os jogos de Otamaru, Zelda's Adventure, Link? Porque, os jogos até seriam bons se a Philips ela não apressasse muito, porque ela queria ficar ao lado dos outros consoles e apressou o jogo e adiantou o jogo e eles ficaram muito ruins. Pois é, se o jogo não tivesse ter sido tão adiado, poderia até ter sido um console bom, que tivesse jogos bons e também a Nintendo. É verdade. Eu vou adicionar outro console aqui que não é tão obscuro assim, mas também foi de um fracasso. Eu acho que você já sabe, nosso querido e maravilhoso, que a gente até falou no vídeo passado, dele, o Wii U. O nosso querido videogame que tem barulho de ambulância. Wii U, Wii U, Wii U. Wii U, Wii U, Wii U. Fracasso comparado ao Wii ou Nintendo Switch. Nem tão fracasso assim, mas é verdade. Porque ele não foi tão fracasso assim porque eu tenho Wii U. Eu tenho Wii U. E uma coisa é que, como a gente disse no outro vídeo passado, o Wii U, ele parece um acessório pro Wii. Ele parece um acessório pro Wii. Realmente, porque tanto o Wii U, ele é bem parecido com o Wii. Eu tenho um Wii aqui, e comparando o Wii com o Wii U, o Wii U, o Wii U, o Wii U, ele parece um Wii, só que arredondado. E essa gamepad foi uma das distrações que o povo achava que era um acessório, justamente um acessório para o Wii. Porque não explicaram direito, não mostraram o console em si, apenas a gamepad. E também foi tão fracasso, né? Na verdade não, mas foi realmente um pouquinho de fracasso o Wii U, que a gente também falou no outro vídeo que o Mario 3D World, Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8, bastante jogo eles colocaram no Switch. O New Super Mario Bros. Wii U, aliás, Wii U não, o New Super Mario, esse foi um erro nosso também. Aqui. O nome do jogo não é New Super Mario Bros. Wii U, e sim New Super Mario Bros. U. Mas esse jogo também eles lançaram com Deluxe no nome. Mario Kart também. Pois é, por causa que, tipo assim, a maioria dos jogos do Wii U, que, tipo assim, foram jogos bem vendidos no Wii U, como você já falou, Mario 3D World, Mario Kart 8, esses jogos eles foram portados para o Switch. Mas uma coisa... Mario Maker, fizeram uma versão 2 pro Switch. Mas uma coisa também é que o Mario 3D World eu não sei muito porque ele foi lançado nesse ano, né? E nem foi lançado direito, mas o Mario Kart, o Mario Kart 8 e o New Super Mario Bros, o Zelda Breath of the Wild, ele é só realmente o mesmo jogo. Porém, o Mario Kart 8 e o New Super Mario Bros, eles são... Qual o nome? Eles têm coisas a mais, né? Pelo nome Deluxe. O Mario Kart 8, eu sei que eles têm novos personagens, de novas pistas. E a única coisa que eu lembro... O Mario Kart 8 Deluxe, ele adicionou também o modo de batalha. É verdade, uma coisa que não tinha no Mario Kart 8. E a única coisa que eu lembro... A única coisa que eu me lembro que mudaram no Super Mario Bros.
É que mudaram. Que antes era Mario, Luigi, Toad amarelo, Toad azul pra Mario, Luigi, Toad amarelo, Toadette. Colocaram a Toadette em vez do Toad azul. E o power-up principal desse jogo aí é a avelã, que transforma ele num... Eu não lembro que animal, mas é Acho que a é um avelã. esquilo. Acho que é um esquilo, é. Que transforma... E o power-up é basicamente uma... Aquele roupa de tanuki... Não é a roupa de tanuki, mas... É, a roupa de tanuki piorada do Mario 3. É. Mudaram a esse power-up aí por uma coroa. É a Super Crown, ou Super Coroa em português. Que transforma Odette na Peachette, que é a mistura de uma Peach com a Toadette. Toadette. Isso levou os fãs a fazerem a Bowsette. E só me pensando bem, não faz sentido, porque Bowsette seria uma mistura do Bowser com a Toadette. Ficaria algo tipo Piauser, não sei direito, mas... É Peachhauser. Criaram a Bowsette. E a Bowsette... É a Bowsette. Se você não sabe direito da Bowsette, pesquisa, porque... Ai, a Bowsette é difícil de falar. Pois é. Tipo assim, uma coisa super besta que as pessoas criaram. O que no início era só uma tirinha que um cara fez da Peach, do Bowser pegando a coroa e transformando na Peach, virou um negócio que, meu amigo, o criador de One Piece, o criador de One Punch Man também, vários criadores de anime começaram a fazer a versão deles da Bowsette. E o próprio criador, porque o problema é que ela foi pro Japão. Porque quando ela foi pro Japão, vários criadores de anime, de caras famosos fizeram isso. E também, depois de tudo isso que tipo estourou a Bowsette, o criador daquela tirinha do início ficou assustado. Até ele ficou assustado. Pois é, porque é uma coisa super simples. Mas também quem não ficaria, né? Pois é, tem uma coisa sua. Uns criadores de animes incríveis fazendo a sua coisa e pessoa idiota fazendo rentão. Incluíram rentão no na Bowsette. Eu fiquei, tipo assim, horrorizado na época que eu vi. Porque é um desenho bonito. Desenho não, anime. O povo vai me matar aqui agora. É a Peach do Bowser. E também começaram a fazer outros personagens pegarem a coroa da Bowsette. Desde Boo até, sei lá, aqueles Goombas, aqueles versão do Goomba estranho lá do... Pois é, tipo assim, teve vários personagens que... como é que eu posso dizer? Que pegaram essa coroa. Tipo a Maria e a Luísa. Ai, que nome horrível. Que é para ser considerado a Peach. Não, o Mario e o Luigi. Mas também Então, galera, esse foi o vídeo. É verdade, esse foi o vídeo. Mas falando um pouco mais antes de acabar o vídeo, antes de ter a coroa da Bowsette, falando um pouco antes falando um pouco antes de acabar o vídeo, é
que também, antes de ter a coroa da Bastet, já tinha versões dos personagens femininos. Já tinha até o Bowser feminino. Porém, eles não eram a Peach. E também era normal, era um negócio legal, não era então. Pois é. É super normal. Então, galera, terminando aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, ative o sininho de notificação e...